Boa noite. A gente vai começar a nossa primeira aula de inferência bayesiana. Nosso objetivo nessa aula é basicamente contextualizar o tipo de raciocínio que a gente vai usar em inferência bayesiana nesse semestre. E é uma aula introdutória, então a gente vai começando aos poucos, se acostumando, vendo como todo mundo está. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente vai ter várias aulas de atendimento ao longo do semestre em que vocês vão poder tirar essas dúvidas. Então, nesse vídeo a gente vai apresentar alguns exemplos simples de como aplicar a inferência bayesiana e contrastar esses exemplos com aquilo que é feito tradicionalmente em inferência frequentista, que eu imagino que vocês já viram alguns cursos. Eu vou usar como material os slides de inferência bayesiana, que eu vou colocar no Google Classroom. Isso vai valer para todas as aulas que a gente gravar. E eu também vou usar como referência o nosso livro de inferência bayesiana, as notas de aula, que também estão disponibilizadas já no Google Classroom. Então eu sugiro que todos vocês baixem esse livro de inferência bayesiana e leiam também o conteúdo dele, que é complementar ao conteúdo que a gente vai abordar nos vídeos. Então vocês estão vendo aqui no livro de inferência bayesiana a gente tem vários capítulos aqui já escritos. A gente vai cobrir todos eles no curso. Tem uma revisão rápida de teoria dos conjuntos e probabilidade, que são pré-requisitos para a inferência bayesiana. Mas a gente vai começar nessa aula no capítulo 2, que é aprendizado e atualização de incertezas. E vale a pena então ler. Vocês podem ver aqui, são só 7, 8 páginas aqui. Mas vale a pena, vai ser bem útil. Tá bom. Então, sem mais delongas, vamos entrar no material dessa aula. Então, como que funciona a inferência frequentista e como que funciona a inferência bayesiana de forma bem geral, né, dando uma visão por cima de qual é a lógica por trás de cada uma delas. Eu dividi aqui em 3 itens: aquilo que é sabido, o método e o desfecho, né, o que a gente obtém após observar os dados. A estratégia frequentista é que a gente sabe a distribuição de um experimento ou dos nossos dados para cada possível valor do parâmetro. Então a gente sabe o f de x dado θ, né, onde x é o nosso experimento, os nossos dados, e θ é um valor do parâmetro. E daí qual o método? O que a gente tenta construir na inferência frequentista? A gente constrói um mecanismo que antes do experimento ele tem uma alta probabilidade de funcionar bem. Então, por exemplo, se a gente tem um estimador, antes de observar os dados, a gente tem uma alta probabilidade do estimador estar próximo do valor do parâmetro. Se a gente tem um intervalo de confiança, antes de observar os dados, tem uma alta probabilidade do parâmetro cair dentro do intervalo de confiança. Se a gente tem um teste de hipótese, antes de observar os dados, a probabilidade do teste de hipótese dar algum tipo de erro, um erro tipo 1, um erro tipo 2, é baixa. Então esse é o nosso método, né? Antes de realizar o experimento, a gente tem uma alta probabilidade do nosso método funcionar bem. E daí o nosso desfecho, como que ele funciona na inferência frequentista? A gente roda o método e de duas uma, ou ele funcionou bem, ou os dados se comportaram de uma forma atípica. E a gente não sabe o que aconteceu. Ou um aconteceu, ou o outro aconteceu. Então, um exemplo para ilustrar isso, a gente pode ter 100 dados I e D, que são normal θ1, né? O que é conhecido é que eles são I e D e a distribuição deles é uma normal θ com média θ e variância 1. Daí a gente pode querer construir um intervalo de confiança. Então, antes de observar os dados, a gente sabe que a probabilidade do θ estar no intervalo x barra menos 0,2 e x barra mais 0,2 é 95%. Então, com alta probabilidade, o θ vai cair entre a média amostral menos 0,2 e a média amostral mais 0,2. Daí, digamos que no desfecho a gente observou que a média amostral é 1. Então, 1 menos 0,2 é 0,8 e 1 mais 0,2 é 1,2. Então, a gente construiu um intervalo para esse dado, a gente construiu um intervalo 0,8 e 1,2. E o que a gente obtém como conclusão disso? Então, ou θ está entre 0,8 e 1,2,
ou os nossos dados tiveram um comportamento atípico, né, e a média amostral caiu muito longe do que ela deveria cair. E a gente não sabe qual dos dois aconteceu para x barra igual a 1. Então termina assim, de duas uma, ou os dados se comportaram estranho, ou o mecanismo funcionou bem. Essa é a lógica que tipicamente acontece na inferência frequentista. A abordagem bayesiana que a gente vai ver nesse curso, ela é uma estratégia muito diferente, é uma maneira muito diferente de encarar o problema da inferência. E agora a gente vai ver como que ela funciona. Então, o que é conhecido na estratégia bayesiana? A gente tem uma distribuição que quantifica a nossa incerteza pessoal sobre as quantidades de interesse que a gente tem. Então, a gente tem um interesse sobre certas quantidades. Vamos chamar essas quantidades de x, x os observáveis e θ as quantidades que não são observadas. E a gente tem uma certa incerteza sobre elas, né, que a gente vai quantificar essa incerteza por meio da probabilidade. Então, a gente está colocando uma distribuição de probabilidade tanto sobre os observáveis, que são x, quanto sobre os parâmetros não observáveis, que são θ. Então, essa é uma diferença importante. A gente tem uma distribuição conjunta para x e θ. Θ também é uma variável aleatória para a inferência bayesiana. Certo. Daí, qual é o método? O método é que os dados eles vão nos trazer informação, os dados observáveis nos trazem informação sobre o parâmetro não observável. E a ligação entre eles é que o teorema de Bayes ele atualiza a nossa incerteza sobre os não observáveis com base nos dados que são observados. Então, a gente tem uma distribuição para o nosso parâmetro antes de observar os dados, é um f de θ aí, e depois de observar os dados, a gente atualiza a nossa incerteza. O método é o teorema de Bayes, que atualiza a nossa incerteza. E o desfecho, após observar os dados, a gente tem uma nova distribuição que quantifica a nossa incerteza sobre o parâmetro. Então, a gente tem um f de θ dado x. Então, uma maneira que a gente poderia ver isso, né, é que, a princípio, a gente tem uma certa probabilidade para uma hipótese que a gente tem interesse, né? Antes de ver os dados. Daí a gente observa os dados e depois de observar os dados, a gente atualiza a nossa incerteza sobre essa hipótese e ela vira a nossa distribuição posterior, que é a probabilidade da hipótese depois de observar os dados. Então, é basicamente assim que funciona, né? Então, é muito interessante observar que a gente está focando menos no mecanismo e nas garantias do mecanismo. A gente está falando mais sobre a nossa incerteza sobre uma hipótese ou um parâmetro antes de observar os dados e a maneira como essa incerteza é atualizada depois que a gente observa os dados, a maneira como a gente aprende sobre essa hipótese após observar os dados. E essa é a estratégia básica por trás da inferência bayesiana. Então, só para exemplificar, no mesmo problema que a gente tinha antes, a gente vai falar, por exemplo, que o θ é uma normal 0,1. Então, nota que o θ é uma variável aleatória aqui. A gente está dizendo, então, quer dizer, que o θ ele tem uma certa incerteza, né, que a moda e a média é 0, e ele está bem concentrado entre os valores menos 2 e 2. E daí a gente observa x1, xn, x100, que são i e d também normal θ1, igual a gente tinha no exemplo anterior para a inferência frequentista, mas aqui a gente tem uma distribuição a mais para θ. E com base no teorema de Bayes aqui, que é o nosso método, a gente consegue obter uma nova distribuição para o θ depois de observar os dados, né? E a gente usou o teorema de Bayes, que a gente vai cobrir com mais detalhe em breve. Então, a gente pode só o f de A dado B, né? P de A dado B, é o quê? É P de A vezes P de B dado A sobre P de B. E daí, como desfecho, eu não estou mostrando as contas aqui, mas depois que a gente observa que a média amostral é igual a 1,
a gente pode calcular qual é a nova distribuição para o θ usando o teorema de Bayes. A gente vai fazer isso com cuidado em uma aula depois, mas eu já simplifiquei aqui, já falei qual é o resultado. Depois de usar o teorema de Bayes, a gente obtém que, depois que observar que a média amostral é 1, o nosso valor de θ ele vira uma normal 100 sobre 101 e variância 1 sobre 101. Então, o que aconteceu? A média anterior, antes de observar os dados, era 0, e depois que a gente observou que a média amostral está próxima de 1, a nossa distribuição para θ se concentrou muito mais perto do valor da média amostral. Então, ele foi de 0 a média para 100 sobre 101. Né? Ele foi uma combinação linear entre o valor de 0 aqui e o valor de 1 que foi observado na média amostral. E dessa forma que a gente atualizou a nossa incerteza. Então, essa é a principal, bem por cima, a diferença entre a inferência frequentista e a inferência bayesiana que a gente vai cobrir nesse curso. A gente vê que na inferência bayesiana a gente tem uma incerteza sobre variáveis não observáveis e com base em variáveis que são observadas, a gente atualiza a nossa incerteza sobre elas. E são requisitos disso, a gente tem que descrever necessariamente a nossa incerteza antes de observar os dados, que muitas vezes é chamada de inferência bayesiana de priori. E a nossa incerteza sobre essa quantidade depois de observar os dados é chamada de posteriori. Então, a distribuição de θ é a priori e θ dado x é a nossa posteriori. Então, com isso, vocês não precisam focar nas contas, a gente vai ver isso com muito mais profundidade ao longo do semestre. O objetivo aqui era a gente descrever a ideia geral por trás da inferência bayesiana e contrastar com aquilo que a gente tem na inferência frequentista. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar um exemplo discreto em que a gente vai fazer as contas aqui, a gente vai aplicar o teorema de Bayes com detalhe, para vocês verem exatamente como a gente faz isso. Então, até lá.